Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, nós vamos abrir as Sagradas Escrituras numa passagem de profunda sabedoria, o capítulo 18 do livro de Números. Juntos, vamos mergulhar no projeto divino para a ordem e a santidade no serviço a Deus. É um plano perfeito, sabe? Para que o seu povo pudesse se aproximar dele em reverência e, claro, em segurança. E essa é a grande questão que ecoa através dos séculos, e que Deus, em sua infinita bondade, responde com clareza nesse capítulo. Como é que o Criador do Universo estabeleceu uma ordem santa para proteger o seu povo e, ao mesmo tempo, a sua própria glória? A resposta, amados, revela a beleza e a perfeição de um Deus que cuida de cada detalhe da nossa comunhão com Ele. Para a gente entender bem essa arquitetura celestial, nossa jornada vai seguir alguns passos sagrados. Primeiro, a gente vai sentir o peso da responsabilidade pelo santuário. Depois, vamos olhar de perto os deveres dos sacerdotes e a missão de serviço dos levitas. Em seguida, vamos aprender sobre o princípio divino do sustento que vem através do dízimo. E, por fim, vamos nos maravilhar com a promessa de uma herança que, olha, transcende tudo que é terreno. Pois bem, começamos pelo fundamento de tudo, a guarda do que é sagrado. O capítulo já se abre com uma questão de vida ou morte. Como impedir que a santidade de Deus se tornasse um perigo para um povo pecador? A solução divina foi estabelecer uma linha de responsabilidade muito clara e que não podia ser transferida. Vejam só a profundidade deste chamado. Deus determina que Arão e seus filhos, os sacerdotes, levariam sobre si a iniquidade do santuário. Pensem bem, eles se tornaram um escudo espiritual, uma barreira de proteção entre a santidade absoluta de Deus e a fragilidade do povo. Era um fardo de amor, sim, mas também um privilégio de intercessão, garantindo que a adoração pudesse continuar em segurança e temor. Agora me acompanhe. Vamos chegar ainda mais perto do coração do tabernáculo. Se os sacerdotes eram o escudo, quais eram as tarefas que somente eles, esse círculo mais íntimo, poderiam realizar diante de Deus? Qual era o serviço que os separava para a presença do Altíssimo? O serviço sacerdotal era uma caminhada, literalmente, no fio da navalha, entre um privilégio imenso e um perigo mortal. Somente eles podiam ministrar no altar, somente eles podiam atravessar o véu. Eram as mãos que tocavam o sagrado, os intercessores do povo. Que posição de honra, mas ao mesmo tempo de que temor reverente, estar ali, na linha de frente da manifestação da glória de Deus. E como seriam sustentados esses homens que se dedicavam inteiramente à obra? O próprio Deus era o seu provedor. Eles não precisavam se preocupar em arar a terra, sabe? Porque a herança deles não era deste mundo. A provisão vinha das primícias, do melhor que o povo ofertava a Deus. O melhor grão, o vinho novo, o azeite puro. Um sustento santo para um trabalho santo. Isso nos ensina uma lição poderosa, né? Aquele que serve no altar, do altar vive. Mas pensem bem, o exército de Deus não era formado apenas por generais. Os sacerdotes precisavam de um corpo de apoio dedicado, e é aqui que entram em cena seus irmãos, os levitas, peças fundamentais na engrenagem perfeita do serviço do tabernáculo. Vamos entender a missão vital que eles tinham. Se os sacerdotes eram o coração pulsante do ministério, os levitas eram as mãos e os pés. Eles foram, na verdade, um presente de Deus para os sacerdotes, encarregados de toda a logística celestial. Eles montavam, desmontavam, transportavam e guardavam a morada de Deus na terra. Sem eles, o coração simplesmente não poderia bater. Que exemplo de serviço e de suporte mútuo no corpo de Cristo! E aqui a gente vê essa distinção com uma clareza, uma clareza divina. De um lado, os sacerdotes, com acesso direto ao altar, aos objetos sagrados. Do outro, os levitas, formando uma barreira de serviço e proteção. Ambos eram uma dádiva, um presente, mas com funções bem distintas e complementares. Uma lição incrível sobre ordem, sobre hierarquia e sobre o valor de cada função no reino de Deus. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que todo esse exército de servos do Senhor era mantido? Como a máquina do santuário funcionava sem parar? Isso nos leva direto ao sistema econômico celestial que sustentava toda essa obra, o sagrado princípio do dízimo. Olha que sistema glorioso de adoração, de interdependência e de provisão. Primeiro, o povo adorava a Deus entregando o dízimo de tudo aos levitas, como recompensa por seu serviço incansável, certo?
Então, os próprios levitas, com um coração grato, devolviam a Deus o melhor do que recebiam, o dízimo dos dízimos, entregando-o aos sacerdotes. Era um verdadeiro ciclo de bênçãos, onde todos participavam e todos eram sustentados pela fidelidade de Deus e do seu povo. E para selar sua promessa de provisão, Deus usa uma das metáforas mais lindas de toda a Bíblia, a aliança de sal. Pensem no sal. O que ele faz? Ele preserva, ele purifica, ele dura para sempre. Pois é, assim era a promessa de Deus para seus servos, uma aliança eterna, imutável, inquebrável. Era literalmente a assinatura de Deus garantindo que ele jamais os desampararia. E agora, meus irmãos, a gente chega no ponto alto, no cume da montanha, sabe? No clímax da revelação deste capítulo. Depois de entender os papéis, os deveres e o sustento, Deus revela a verdadeira natureza da herança que ele reservou para aqueles que o servem de perto. E aqui, Deus estabelece uma diferença que, à primeira vista, parece radical. Enquanto as outras tribos recebiam sua porção da terra prometida, um legado físico, os sacerdotes e levitas foram de propósito excluídos. A gente se pergunta, por quê? Por que Deus negaria a seus servos mais próximos a segurança de um pedaço de terra? A resposta vai mexer com as nossas noções de riqueza e segurança. A resposta, meus amados, está nesta declaração que muda absolutamente tudo. Deus diz a Arão: eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Gente, dá para sentir a magnitude disso. A herança deles não era algo de Deus, era o próprio Deus. Eles não recebiam um presente, eles recebiam o doador. Que promessa gloriosa e avassaladora. E é exatamente isso que este capítulo nos ensina no fim das contas. Números 18 é muito mais que um manual de regras. É um manifesto sobre uma sociedade celestial aqui na Terra. Uma comunidade onde a santidade é a maior proteção, a ordem divina é o caminho para a paz, e o maior tesouro não se mede em terras ou em ouro, mas na proximidade e na intimidade com o Deus vivo. E essa verdade milenar ecoa até nós hoje e nos deixa com uma pergunta que sonda a alma. No mundo que grita para a gente acumular o que é material, o que significa para nós hoje buscar e valorizar uma herança que não pode ser tocada, mas pode ser sentida? O que significa, na prática, ter o próprio Deus como nossa porção, nossa segurança, nosso tudo? Que o Espírito Santo nos guie nesta meditação. Amém.